Olá, queridos, vamos para mais um Maná Diário. Hoje eu gostaria de meditar com você sobre a maneira como nós vivemos a nossa vida nessa realidade, nesse mundo. Porque, queridos, a busca por deixar um legado, por ser lembrado após a morte, é um desejo humano profundo. Nós construímos momentos, nós acumulamos fama muitas das vezes. O ser humano, ele acumula riquezas, tentando realizar grandes feitos, na esperança de que nosso nome, na esperança de que o seu nome ele seja lembrado, ele seja pendurado numa parede, ele perdure. Mas qual é o caminho para ser verdadeiramente lembrado para sempre? Não apenas na memória falha dos seres humanos, dos homens, mas na perspectiva de Deus. Qual é o caminho? Será que existe um caminho ou não? Porque, queridos, a fama e a memória humana, elas são passageiras. Mas existe uma forma de deixar uma marca duradoura, uma marca eterna. A Bíblia, ela nos revela o segredo, uma vida de retidão e temor a Deus. O Salmo 112, ele descreve o homem que teme ao Senhor e tem prazer em seus mandamentos. Uma das bênçãos prometidas a essa pessoa é uma memória duradoura. Veja comigo, por exemplo, o verso 6 do Salmo 112, qual diz o seguinte: porque nunca será abalado, o justo estará em memória eterna. Porque nunca será abalado, o justo estará em memória eterna. Veja só, queridos, que promessa maravilhosa. O justo, aquele que vive em retidão diante de Deus e vive em retidão diante dos homens, que confia no Senhor e pratica a sua palavra, ele não será esquecido. A sua memória, ela será eterna. Isso não significa necessariamente que todos os homens se lembrarão dele para todo sempre, mas que a sua vida, ela tem um impacto e um valor que ecoa na eternidade. Deus, ele se lembra desse indivíduo, Deus, ele se lembra dele. A sua vida de fé e obediência, ela é registrada, queridos, no céu. O Salmo, ele continua descrevendo o justo. Ele é compassivo, ele é misericordioso, ele é generoso. Isso a gente percebe no verso 4, no verso 5 e no verso 9. O seu coração, ele está firme, confiando no Senhor, sem medo de más notícias. Verso 7, verso 8. É esse tipo de caráter, moldado pelo temor a Deus e pela prática da sua palavra, que constrói um legado, queridos, duradouro, um legado eterno. Não são as grandes realizações aos olhos do mundo, mas a fidelidade a Deus no dia a dia, a integridade de coração, a compaixão pelo próximo. Por isso, questione e pense a respeito de algo. Você quer ser lembrado? Você quer deixar um legado nesse mundo? Pelo que você acumulou ou pelo caráter que você tem vivido, será que você realmente vai ser lembrado? Pelos seus sucessos terrenos ou pela sua fidelidade a Deus? Como você, até hoje, até esse momento, se o Senhor chamar você para a glória, como você vai ser lembrado? Pelo seu sucesso aqui nesse mundo ou pela sua fidelidade a Deus? A busca por fama é vã, queridos. O próprio Salomão, no livro de Eclesiastes, nos mostra isso, como que é vaidade em cima de vaidade. Mas, queridos, a busca por uma vida reta diante de Deus, ela deixará um legado que nem o tempo, nem a morte, elas podem apagar. Concentre-se em temer o Senhor, em amar a sua palavra e em viver em retidão, queridos. Esse é o caminho para construir um legado que dura para sempre. Esse é o caminho para construir um legado duradouro. Tema ao Senhor, queridos. Busque viver em retidão na sua palavra. Se volte para o Senhor e você vai estar construindo um legado duradouro para esse mundo, para essa geração e para a sua família, para a sua prole. Também, queridos, vamos orar. Pai bendito, muito obrigado, Senhor, por mais uma palavra, mais uma reflexão. Ó Deus, nós somos desafiados, à luz desse texto, à luz dessa promessa, do verso que nós lemos, ó Deus, a temer o Senhor, a viver uma vida de retidão a Ti, uma vida, Deus, de devoção a Ti, de modo que nosso legado, nossa vida, Deus, ela venha a ser lembrada para as próximas gerações, Senhor Deus. E talvez muitos, Senhor Deus, que ouçam esse devocional não tenham essa perspectiva
não tenham esse desejo de querer ser lembrado, de querer deixar, Deus, um legado nesse mundo. Mas, de qualquer forma, todos nós deixamos, Senhor Deus, voluntariamente ou involuntariamente, um legado. Todos nós deixamos pessoas aqui. E que a nossa história ela venha a ser construída de modo, Deus, que mesmo depois que a gente parta, mesmo depois que a gente saia desse mundo, dessa realidade, a nossa vida possa inspirar, a nossa vida possa marcar pessoas, a nossa vida, Senhor Deus, possa impactar a vida das pessoas, de modo que aponte para o Senhor, para a Tua glória, para o Teu poder, Senhor Deus. Possamos ser homens e mulheres que temam a Ti, que vivam de acordo com a Tua palavra. Então nos ajude, Senhor, porque nós mesmos em nós não conseguiríamos fazer isso. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Senhor, queridos, nos abençoe.